Vamos dar início fazendo uma laçada inicial, nosso círculo mágico, inserimos a agulha, busco meu fio e faço meu primeiro ponto. Esse ponto não vai contar. A partir de agora, nós vamos fazer 6 pontos baixos, 2, 3, 4, 6. Feitos os 6, nós vamos puxar esse fiozinho que fica sobrando para fechar o nosso círculo. E vou inserir minha agulha nesse primeiro pontinho. Busco o fio e faço um ponto baixíssimo. Subo uma correntinha e no mesmo lugar eu vou fazer 2 pontos baixos juntos. Essa carreira vai ser de aumento. Vou no meu próximo ponto e faço um aumento. Vou no próximo e faço um aumento, 2 pontos baixos juntos. E assim eu sigo fazendo o aumento por toda a nossa carreira. Chegando no final, vamos fazer o nosso fechamento. Inserindo a agulha no primeiro ponto da carreira e fecho com um ponto baixíssimo. Subo uma correntinha e no mesmo lugar eu faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto, faço um aumento. A nossa terceira carreira vai ser um ponto baixo e um aumento. E assim eu sigo fazendo. Chegando ao final da carreira, vamos fazer o nosso fechamento. Ponto baixíssimo, uma correntinha. Agora, a gente vai pegar esse fiozinho da laçada inicial e vamos dar um nó nele, que é para a nossa peça não ficar abrindo conforme a gente for fazendo os pontos. Dessa forma. Feito o nosso ponto, o nosso nozinho, nós vamos continuar com a nossa carreira. Na quarta carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos sozinhos. Vou no segundo ponto, faço um ponto baixo. E no terceiro ponto, nós fazemos um aumento. Novamente, faço um ponto baixo sozinho, vou no segundo, um ponto baixo sozinho. E no terceiro ponto, nós fazemos um aumento. Ponto baixo, mais um ponto baixo sozinho, agora um aumento. E assim eu faço por toda a carreira. Chegando ao final da carreira, já fiz meu fechamento. Agora, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Somente ponto baixo sobre ponto baixo. Vai ser uma carreira sem aumento. Vou fazer no total 3 carreiras de somente pontos baixos. Vou fazendo aqui somente ponto sobre ponto, sem aumento.
Eu vou fazendo aqui a minha carreira toda e volto para mostrar. Aqui, chegando já no final da nossa carreira, eu vou cortar esse fio. Deixo um pedaço. E agora, nós vamos fazer a mudança de cor. Eu vou pegar aqui o fio vermelho, vou utilizar o fio vermelho e vou desfazer uma parte desse último ponto. Eu vou utilizar somente essas duas alcinhas do último ponto da carreira e vou pegar o fio vermelho e vou puxar ele dessa forma, por dentro do fio branco. Vou pegar aqui o fio para dar uma ajustada, para o ponto não ficar folgado. E vou estar dando aqui 2 nozinhos, para esse ponto ficar bem firme, para não ficar folgando, conforme a gente for fazendo o nosso ponto, a nossa carreira. Feito aqui os 2 pontos, a gente vai cortar o excesso do fio. E agora, nós vamos seguir com a nossa carreira. Vou aqui no nosso primeiro ponto. Busco meu fio, faço um ponto baixíssimo, subo uma correntinha. Aliás, não, desfaz a correntinha, porque essa carreira vai ser de pontos baixíssimos. Eu vou tá fazendo somente na alcinha de trás do nosso ponto. Insiro a agulha na alcinha de trás, dessa forma, e vou fazer ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto, entro somente na alcinha de trás e faço um ponto baixíssimo. E assim a gente segue fazendo somente nas alcinhas de trás. Aqui chegamos já ao final da nossa carreira. Eu vou introduzir a agulha no nosso primeiro ponto que fizemos. Busco o meu fio e fecho com um ponto baixíssimo. Agora sim, nós vamos subir uma correntinha e vamos estar fazendo aqui, no mesmo ponto, um ponto baixo. Essa carreira nós vamos fazer somente ponto baixo, pegando novamente nas alcinhas de trás. Vamos fazer pontos baixos pegando nas alcinhas de trás. O ponto fica um pouco apertado, mas dá certo para fazer. Aqui, já fizemos aqui nossos pontos baixos. Vamos seguir fazendo por toda a nossa carreira. Se vocês tiverem alguma dúvida, fala aqui nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês. Chegamos ao final da nossa carreira. Vamos fazer o nosso fechamento. Pegamos no nosso primeiro ponto do início da carreira e fechamos com um ponto baixíssimo. Subimos uma correntinha e no mesmo lugar faço um ponto baixo. Vou no próximo e faço um ponto baixo. Vamos seguir fazendo um ponto baixo pela nossa carreira de número 10, mas nós vamos pegar nas 2 alcinhas agora normalmente. Ponto baixo por toda a carreira, pegando nas 2 alcinhas. Chegamos no final de mais uma carreira, vamos fazer o nosso fechamento.
Subo uma correntinha, vou no mesmo lugar e agora nós vamos começar a nossa diminuição. Nós vamos fazer 3 pontos baixos sozinho. Fiz aqui o meu terceiro ponto. E a diminuição nós vamos pegar nas alcinhas da frente. Vou no primeiro ponto, vou no segundo ponto, pegando as duas alcinhas, puxo o fio, passando pelos dois e faço o meu ponto baixo. Vou no meu próximo ponto. Faço um ponto baixo, vou no segundo, faço mais um ponto baixo. O terceiro. E agora minha diminuição, pegando nas duas alcinhas da frente. E faço um ponto baixo. Percebam que a gente finalizou a nossa carreira com 3 pontos baixos e um aumento. Agora, nós vamos diminuir a carreira fazendo 3 pontos baixos e uma diminuição. Chegamos no final da nossa carreira. Vamos fazer o nosso fechamento. Busco meu fio, faço um ponto baixíssimo. Subo uma correntinha e no mesmo lugar eu vou fazer um ponto baixo. Vou no meu próximo ponto e faço um ponto baixo. No meu próximo ponto, vou fazer a minha diminuição. Agora são 2 pontos baixos sozinhos e uma diminuição. Vou no ponto seguinte, faço um ponto baixo. Vou no próximo, mais um ponto baixo. No ponto seguinte, faço a minha diminuição. E assim eu sigo fazendo por toda a carreira. Agora, nós vamos colocar os olhinhos. Eu tenho esses olhinhos aqui que eles são um pouquinho grandes, mas fica legal. Vou posicionar aqui entre a minha última e a penúltima carreira branca. Escolho um lugar aqui e insiro o olhinho. Conta aí uma distância de dois pontos, mais ou menos, para estar colocando o próximo olhinho. Dessa forma. Agora nós vamos virar para colocar a trava de segurança. Ou se o olhinho que você tiver for de colar, você pode estar fazendo da mesma forma, pode estar colocando no final. Esses olhinhos com travas de segurança a gente tem que colocar logo, né? Antes de fechar o nosso chaveirinho, justamente para colocar a trava de segurança. Ela fica bem apertada, bem fixa mesmo. E assim ficou os olhinhos. Agora nós vamos seguir com a nossa carreira. Continuar fazendo os nossos pontos.
Vamos seguir fazendo os nossos 2 pontos baixos, em seguida uma diminuição. Dois pontos baixos, uma diminuição. Dois pontos baixos, faço a minha diminuição pegando nas 2 alcinhas da frente e faço meu ponto. Agora, nós vamos fazer o nosso fechamento. Faço uma correntinha, vou no mesmo ponto e faço um ponto baixo. Essa carreira, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Já fiz o meu ponto baixo. E agora a gente vai fazer a diminuição, pegando nas 2 alcinhas da frente. Faço um ponto baixo. E uma diminuição. Vou fazer assim por toda a carreira. Chegamos ao final da nossa carreira. Vamos aqui fazer o fechamento. O espaço já tá bem pequeno. Subimos uma correntinha e vou fazer somente pontos baixos nessa carreira, sem diminuição. Mas antes de fechar, nós vamos colocar o nosso enchimento. Vamos colocar aqui uma quantidade que ele fique bem estruturado, bem redondinho mesmo. Vou estar utilizando aqui uma pinça para estar ajudando a empurrar esse enchimento lá para dentro. Aí você coloca aí a quantidade que você perceber que já tá bom para você. A pinça ajuda bastante. Vamos dar continuidade aqui. Antes de fechar nossa carreira, a gente coloca mais um pouco de enchimento para estar fazendo o fechamento por completo. E sigo fazendo aqui pontos baixos sobre ponto baixo por toda a carreira. Só cuidado aí para não estar puxando um pouco da fibra, né? Do nosso enchimento. Já cheguei aqui no final da minha carreira. Vou fechar com um ponto baixíssimo.
Vou deixar uma quantidade de fio para estar costurando esse fio lá embaixo. Vou usar essa agulha aqui, que não é bem uma agulha de tapeceiro, mas é a agulha que eu tenho em casa, para estar fazendo a costura. Aqui, pessoal, eu já coloquei mais um pouco de enchimento e nós vamos fazer o anel mágico invertido, que você vai pegar nas alcinhas de fora, vai passar a sua agulha nas alcinhas de fora, da frente, né? Dessa forma. Você pega esse fio e vai passando com a agulha por essas alcinhas. Ao redor dele todinho. Esse é o anel mágico invertido. A linha saiu aqui. Vou passando a agulha dessa forma até chegar lá no final. Chegando aqui já no último ponto. Chegamos no último ponto, agora a gente vai pegar esse fio e vai puxar. Vai puxar ele com bem força, para esse buraquinho tá fechando por completo. Puxa bem. Eu gosto de dar um nozinho, para não correr o risco de soltar, de folgar, sei lá. Faço assim, dou um nozinho. Agora você vai pegar a agulha e vai introduzir ela bem no meio aí desse anel e vai levar para alguma outra parte da linha vermelha. Puxa, que é para essa parte lá do meio, do final, se ajustar. Dou mais um nozinho. Que é para ficar bem seguro mesmo. Insiro a agulha por trás e levo ela para outro lugar. Agora nós vamos estar cortando esse fio, com cuidado para não cortar a sua peça, o seu bonequinho. E vou empurrar a pontinha que ficou para fora, nós vamos empurrar ela lá para dentro. Se sair um pouco da fibra também, você vai estar tirando, pode estar cortando. E ficou dessa forma o nosso chaveirinho, o nosso bonequinho. Ficou bem fechadinho. Agora, nós vamos fazer os pezinhos, as patinhas, né? Pezinho, patinha. Como a parte de baixo foi vermelha, nós vamos utilizar a linha branca para fazer os pezinhos. Iniciamos fazendo da mesma forma com o círculo mágico. Faço o primeiro pontinho que não vai contar e faço mais 6 pontos baixos dentro do meu círculo. Fecho o meu círculo.
Introduzo a agulha no primeiro pontinho. E faço um ponto baixíssimo. Subo uma correntinha e vou fazer aumento por toda a minha carreira de número 2. Vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto, totalizando no total 12 pontos baixos. Dois pontos baixos juntos para cada ponto de base. Vou fazer agora meus 2 últimos pontos baixos, meu último aumento. Dessa forma, agora nós vamos fazer o fechamento. Vou no meu primeiro pontinho, insiro a agulha, que tá um pouco apertado o ponto. Fiz aqui meu fechamento e vou no mesmo ponto e faço um ponto baixo. Vou no próximo, faço um ponto baixo. A carreira de número 3, a terceira, a quarta e a quinta carreira vai ser somente pontos baixos, sem aumento. Vou seguir fazendo por toda a minha carreira. Cheguei aqui ao final da quinta carreira, já fiz o meu fechamento, volto no mesmo ponto e faço um ponto baixo. Agora, no próximo, nós vamos fazer uma diminuição. Vou no próximo, faço um ponto baixo. E no ponto seguinte, faço uma diminuição. Vou fazer assim por toda a minha carreira. Vou colocar aqui um pouco de enchimento no nosso pezinho, não precisa ser muito, só para dar uma estruturada no pezinho. Colocado o enchimento, nós vamos fazer o fechamento. E a nossa carreira de número 7, nós vamos fazer ponto baixo, somente pontos baixos, por toda a nossa carreira. Desde já, pessoal, quero pedir aqui, se inscreve no canal, deixa seu like, que ajuda muito no crescimento do canal. Fala aqui nos comentários o que você está achando desse passo a passo. Se você ficou com alguma dúvida também aqui, você pode estar falando que é para me buscar estar melhorando, né? Trazer conteúdos melhores para vocês. Não tenho costume de estar gravando passo a passo, tô começando, então conto com a ajuda de vocês. Vamos continuar fazendo ponto baixo na nossa última carreira do pezinho.
Chegamos aqui no nosso último ponto, vamos fazer o fechamento. Faço um ponto baixíssimo e já posso estar cortando o meu fio. Deixe uma quantidade de fio grande o suficiente para a gente estar colocando no nosso chaveirinho. Com a ajuda da nossa agulha, nós vamos fazer agora o anel mágico invertido. Você puxa, antes da agulha, você puxa esse fio do ponto baixíssimo, puxa ele todo. Aí agora sim, vamos colocar a linha na agulha para fazer o anel mágico invertido daquela mesma forma que fizemos no bonequinho. Pegando nas alcinhas da frente, introduzindo a agulha. E assim você vai fazendo a costura ao redor do pezinho, na nossa última carreira. Chegando aqui no final, nós vamos puxar com bastante força, mas cuidado para não puxar demais. Faço um pontinho, vou introduzir a agulha no meio, bem no centro, aqui, e vou sair aqui num pontinho do lado. Não vai ser no meio, vou sair no lado. Saio no lado com a minha agulha, puxo a parte lá de baixo, para ele se ajustar direitinho. E agora sim, eu vou voltar com a minha agulha no ponto do meio e vou sair lá embaixo, no centro também. Leva essa agulha bem lá pro centro e puxa o fio. E o nosso pezinho tá pronto. Olha só a gracinha que ficou esse pezinho, gente. Bem fofinho, bem fechadinho. Para as mãozinhas, nós vamos utilizar o fio vermelho e a diferença dos pés para as mãos é a quantidade de carreiras de ponto baixo, que nos pés nós fizemos 3, na mão nós vamos fazer apenas 2 carreiras de pontos baixos. Feito já aqui os nossos pezinhos e as mãozinhas, nós vamos agora estar colocando no nosso chaveirinho. Vou pegar aqui o meu pezinho, já tá com a agulha, e eu vou aqui colocar bem no centro, aqui embaixo, bem certinho. Insiro a minha agulha e levo lá para trás da parte branca. O pezinho é branco, nós vamos levar o nosso fio para a parte de cima, que é branca. Levei meu fio, dou uma ajustada aqui no tamanho, você escolhe o tamanho que achar que fica melhor. Vou estar pegando meu próximo pezinho, inseri meu fio na agulha. E vou aqui no ladinho, do outro lado aqui, bem certinho. E vou estar levando esse fio lá para trás também na parte branca. Dou uma ajustada no tamanho, se for preciso. Agora, nós vamos colocar as mãozinhas, as luvinhas. Vou inserir a agulha, a linha na agulha.
E vou estar aqui vendo a distância que fique certinho com os pés. Coloco um pouquinho acima na divisa aqui das cores e vou estar levando essa agulha, esse fio vermelho, vou levar lá para trás da parte vermelha. Pego a minha próxima patinha, minha próxima luvinha, na verdade. Vejo aqui a mesma distância e vou estar aqui inserindo a minha agulha, levando esse fio lá para trás na parte vermelha. Eu vou estar aqui ajustando o meu, vou fazer os meus arremates. Você faz aí e eu já volto para mostrar para vocês. E esse foi o resultado final do nosso chaveirinho. Chaveirinho balança-balança. Fiz aqui uma argolinha com fio mesmo, fiz correntinhas e prendi nele. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, curte, comenta e compartilha.